Bom dia, pessoal. Vamos começar mais uma aula de Física B. Agora a gente vai ter uma aula sobre um tipo de mudança de estado que é a vaporização. A gente vai estudar com um pouquinho mais de detalhamento essa mudança de estado do estado líquido para o estado gasoso. E a gente vai ver também a influência da pressão sobre a mudança de estado. Por quê? O que a gente fez até agora foi aumentar a temperatura das substâncias ou reduzir essa temperatura para poder fazer transição de estado. Mas a gente tem uma influência da pressão sobre isso tão grande quanto a influência da temperatura. A gente consegue migrar, tá, para os estados físicos sólido, líquido e gasoso, tá, através da temperatura como também através da pressão. Eu só vou fazer uma pequena inversão na ordem da apostila de vocês, tá? Porque primeiro ele fala sobre a influência da pressão e depois ele vai falar especificamente da vaporização. Então eu vou trocar essa ordem, vou falar de vaporização, depois a gente vai para essa influência da pressão. Então, galera, como todo mundo já sabe, né, a passagem do líquido para o gasoso é o que a gente chama de vaporização. E a vaporização ela pode ocorrer de três maneiras diferentes. O que a gente chama ebulição, que é quando a água está fervendo, calefação, que é quando um líquido ele se aproxima de uma superfície extremamente aquecida, e evaporação, que é o que a gente tem como a grande forma de vaporização em termos de quantidade que a gente observa na Terra. Se você pensar na transição do estado líquido para o estado gasoso, o que ocorre na forma de ebulição e de calefação é absolutamente desprezível do que o que ocorre em relação à evaporação. Então vamos ver como é que funciona isso. Primeiro que quando a gente fala de ebulição, tá, não tem muito segredo sobre isso. A ebulição seria o quê? A passagem do estado líquido para o estado gasoso, quando a substância é pura, para uma temperatura pré-determinada para uma certa pressão. Então, traduzindo isso, tá? Quando é que a água ela vai entrar em ebulição se a gente estiver em Florianópolis, onde a pressão é de 1 atm? Ela vai entrar em 100 graus Celsius. E quando ela entra em ebulição, observe que começa a formar bolhas. E essas bolhas, elas normalmente saem de onde? Saem do fundo do recipiente. Mas você fala, professor, essas bolhas elas sempre se formam, né, no fundo do recipiente. Isso vai depender de onde está a fonte de calor. Porque se você pensar, tá, a água ela vai sendo aquecida. E à medida que ela vai sendo aquecida, ela vai se aproximando dos 100 graus Celsius. Quando ela chega em 100 graus Celsius é que ela vai transitar para o estado gasoso. Só que para isso ela precisa receber calor, conforme a gente viu nas aulas anteriores. Aonde vai ter a maior taxa de fornecimento de calor? Na parte mais quente do recipiente. E normalmente como a chama está embaixo, é por isso que a formação de bolhas ela se dá na parte de baixo do recipiente. Se a gente colocasse um maçarico na lateral da panela, tá, vocês iriam perceber que a formação de bolhas iria sair dali. Porque é ali onde está o maior fornecimento de calor, então a água que está em contato com aquela parede recebe calor, se transforma em vapor e se torna menos denso. E quando se transforma em um vapor que é menos denso, ele vai tender a subir. Por isso que a gente observa essa formação de bolhas, tá? E por isso que a gente vê essa movimentação de bolhas. Pessoal, é importante salientar que a água nem sempre ferve a 100 graus. Se você tiver uma pressão maior, ela tende a ferver numa temperatura maior. E se tiver uma pressão menor, ela tende a ferver numa temperatura menor, tá? Então, a ebulição é a passagem do estado líquido para o estado gasoso com formação de bolhas em uma temperatura pré-determinada para a substância numa certa pressão. Quando a gente fala da calefação, a calefação é um pouco diferente, é mais difícil de vocês enxergarem, tá? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas os corpos, eles emitem ondas de calor e à medida que vai aumentando a temperatura, a emissividade calorífica desse corpo se torna bastante grande, tá? Por exemplo, se a gente aumentar a temperatura de um corpo de 27 graus Celsius para 327 graus Celsius, a gente vai ter um incremento na liberação de calor absurda. Como é que seria isso? Pensa que eu tenho, tá, um primeiro recipiente aqui, ó, e aqui um segundo recipiente. Esse primeiro recipiente ele se encontra a 27 graus Celsius e esse aqui a 327 graus Celsius. Vocês concordam que se a gente passar isso aqui para Kelvin, isso aqui vai dar 300 Kelvin, e se eu passar isso aqui para Kelvin, isso aqui vai dar 600 Kelvin, tá? Então notem que daqui para cá eu dupliquei a temperatura absoluta, tá? E a emissividade de ondas caloríficas de qualquer que seja o corpo, ele é proporcional à temperatura absoluta na quarta potência. Então observe o que vai acontecer. Se esse recipiente estiver emanando uma certa quantidade de ondas de calor, tá? Vocês podem ter certeza que esse recipiente aqui, que está a 327 graus Celsius, como eu dupliquei essa temperatura absoluta, o dobro ao quadrado ele vai dar 16. Perdão, o dobro elevado à quarta potência vai dar 16. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2.
Então, se ali está emitindo uma quantidade de calor Q, aqui vai emitir uma quantidade de calor 16Q. Aí você fala, mas professor, por que você está falando isso para a gente? Para vocês compreenderem que quando a gente aumenta a temperatura de alguma coisa, a emissão calorífica dele vai aumentando numa proporção muito maior. Tá? Então, à medida que a gente vai subir na temperatura de qualquer que seja o recipiente, a emissão de calor ela não vai ser proporcional a esse aumento de temperatura, ele vai ser proporcional a essa temperatura absoluta na quarta potência. Então, o que vai acontecer? Se você liberar, por exemplo, uma gotícula de água, tá? Vamos pensar que essa gotícula está em queda aqui, tá? E está vindo aqui em direção desse recipiente. A quantidade de calor que está sendo emitido por esse recipiente não é suficiente para aquecer essa gota, tá? À medida que essa gota ela vai se aproximando. Então, com absoluta certeza, ela se choca com essa parte do recipiente e fica ali até você fornecer calor suficiente para que ela migre para o estado gasoso. Agora, quando você fala, tá, de uma estrutura que está superaquecida, à medida que essa gotinha ela vai se aproximando, o que vai acontecer? Bem próximo da panela, tá, ou bem próximo do recipiente, a emissão calorífica ela é absurdamente alta. E se ela é absurdamente alta, o que vai acontecer? A parte de baixo dessa gotinha aqui vai sofrer um superaquecimento. E se ela sofre um superaquecimento, a parte de baixo dessa gotícula já entra em vaporização. E se ela entrou em vaporização, ou se ela começa a passar do estado líquido para o estado gasoso, o vapor ele tende a subir. Então, na hora que o vapor ele tende a subir, ele faz uma força de sustentação, como se fosse uma força ali para cima. E essa gotícula, muitas vezes, ela nem chega a tocar o recipiente. Ela fica aqui, ó, em flutuação, em decorrência do quê? Da quantidade de calor que está chegando na parte de baixo ser tão grande que a formação de vapor aqui, ó, faz uma sustentação da gota até ela passar totalmente para o estado gasoso. Você fala assim, mas professor, a gente consegue observar isso no nosso cotidiano? Consegue. Se vocês pegarem uma situação que vocês estiverem fritando alguma coisa, né? Não fritura de imersão, não colocar quantidade de óleo suficiente para poder cobrir o alimento. Vamos supor que você pegou uma panela, colocou um pouquinho de óleo e aí vai colocar ali, sei lá, uma berinjela, uma carne, alguma coisa desse tipo, tá? E aí você começou a fritar. Vocês já notaram que depois que a gente termina de fritar, se a gente pegar essa panela, retirar o alimento dali e jogar uma gotícula de água, ela fica, tá, se deslocando com extrema rapidez na estrutura desse recipiente. Você fala, nossa, parece que ela está ali pulando de um lado para outro. Na verdade, ela está. Por que ela está escorregando e por que ela está se deslocando com tanta rapidez? Porque ela não toca o fundo do recipiente devido à alta temperatura que ele está. Então ela fica ebulindo a parte de baixo e essa parte de baixo formando vapor faz uma força de sustentação. Como ela não encosta na panela, ela não encontra atrito. E se ela não encontra atrito, qualquer inclinação que você faz nessa panela, a gotícula se desloca muito rapidamente. Então um teste que vocês podem fazer é isso, não precisa nem fritar alguma coisa. Pega uma panela que você acabou de tirar do armário, molha a sua mão e deixa pingar uma gotícula. E depois vira a panela de um lado para outro e vê qual é o tempo que demora para essa gota escorrer de um lado para outro. Depois coloca isso no fogo, deixa superaquecer e depois faz a mesma coisa. Joga essa gotícula e vai lá e coloca a panela de lado. Você vai notar que o escorregamento é muito mais rápido, exatamente pelo fato de não tocar na superfície. É isso que a gente chama de calefação, tá? Então toda vez que você coloca alguma coisa, né, que tenha algum líquido que esteja próximo de uma superfície superaquecida, tá? Ela vai tender a gerar uma calefação. Eu não sei se vocês já fizeram um hambúrguer, né? Se você é vegetariano pode ser de soja, não tem problema nenhum, tá? Se vocês já pegaram uma chapa superaquecida e lançaram aquele hambúrguer. Quando lança um hambúrguer, às vezes o líquido que escoa, você vê que ele fica, né, também se deslocando de um lado para outro. É porque está ocorrendo a calefação. De fato, ela não está tocando no recipiente, tá? Então, a ebulição, formação de bolhas por uma temperatura pré-estabelecida numa certa pressão, e a calefação seria a aproximação de um líquido de uma superfície superaquecida. Agora, a evaporação. O que seria a evaporação? A evaporação é um processo, tá, de maior complexidade. Eu queria que vocês não ficassem muito presos à fórmula, tá, que a apostila ela apresenta. Eu queria que vocês ficassem mais atentos ao que gera influência sobre essa evaporação. Então, a primeira coisa que a gente pode pensar aqui, tá? A temperatura é um dos fatores que influencia na velocidade de evaporação. Eu vou colocar VE e esse VE representa a velocidade de evaporação. À medida que aumenta a temperatura, aumenta essa velocidade de evaporação. Você fala, professor, mas o que seria essa evaporação? A evaporação é a passagem do estado líquido
para o estado gasoso, que pode ocorrer com qualquer líquido, tá? Em qualquer que seja a temperatura. Mas à medida que se acentua a temperatura, vai se acentuando também essa velocidade de evaporação. Aí talvez você me pergunte, mas por que isso acontece? Eu vou fazendo aqui as explicações e vou apagando, tá? Para a gente não ter que trocar de folha de quadro. Então, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas quando você tem um líquido, tá? Que foi colocado em um certo recipiente, esse líquido, bem na superfície dele, ele tem uma forma de ligação molecular aqui, ó, tá? Que forma uma estrutura um pouco mais coesa aqui na superfície. Então vamos imaginar que essas bolinhas aqui, ó, estejam representando ligações moleculares, tá? E acaba que essas ligações na superfície do líquido, elas sempre existem. Tem líquidos que têm ligações mais fortes, que a gente chama de maior tensão superficial, e tem líquidos que a gente fala, tá? Que tem essas ligações mais fracas. A primeira coisa que a gente tem que pensar, quando você esquenta um líquido, você está fornecendo calor, e algumas moléculas ou alguns átomos, elas vão estar mais agitadas do que outras. Vocês vão notar uma coisa assim, que tem moléculas que vão ficar um pouco mais agitadas do que outras. Fala, professor, mas quando a gente esquenta alguma coisa, que a gente fala que ela já está com uniformidade de temperatura, todas as moléculas não vão ter exatamente a mesma vibração? Na verdade não, tá? A gente fala que está em uniformização de temperatura, mas mesmo assim vão ter moléculas com maior vibração do que outras. E o que vai acontecer? Essa ligação molecular que existe na superfície do líquido, ela forma como se fosse uma camada protetora. As moléculas de menor velocidade, elas vão colidir aqui, gerar só uma pequena deformação, mas não vão desconectar essas moléculas. Então elas não vão conseguir escapar do líquido. Agora, moléculas que são mais agitadas, ou que sejam mais rápidas, quando elas colidirem aqui, o que vai acontecer? Elas vão quebrar essas ligações, empurrando essa molécula que estava aqui na superfície para a atmosfera, e ela vai tomar o local, tá? Ou vai tomar o lugar da outra. Então vocês pensem assim, bilhões e bilhões de moléculas colidindo. Umas colidindo mais lentamente, que gera menos força, não rompe a ligação. Outras colidindo mais rapidamente. Quanto mais rápida for a colisão, mais fácil para desconectar e mais fácil para empurrar moléculas para a atmosfera. Por isso que vem essa informação aqui, ó. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade de evaporação, porque quanto maior a temperatura, maior vai ser a velocidade de vibração desses caras. Outro fator que influencia é o que a gente chama de volatilidade, tá, do líquido. Quanto mais volátil ele for, maior será essa velocidade de evaporação. E por que a gente fala isso sobre a volatilidade? Vocês entendem que se essas moléculas aqui elas forem fracamente ligadas, qualquer colisão que der ali já expulsa ela para a atmosfera. Então, quando essas ligações elas são muito intensas, o líquido ele é pouco volátil. Agora, quando você tem ligações muito fracas aqui na superfície, ele já é mais volátil. Então, significa que as moléculas elas conseguiriam escapar com mais facilidade. Outra coisa que a gente pode pensar aqui, a área de contato com a atmosfera. Se eu desenhasse um recipiente desse jeito, e desenhasse um outro recipiente dessa maneira, tá? Aqui um outro recipiente dessa maneira. Então, colocamos o líquido aqui. Vocês entendem que a área agora de contato com a atmosfera, tá? É uma área de contato referente a isso aqui, enquanto a área de contato aqui ela vai ser maior. Vocês entendem que a porta de saída aqui ela vai ser menor, né? Então, se a porta de saída ela vai ser menor, o que vai escapar para a atmosfera, obviamente, também vai ser menor. Pensa que você tem moléculas colidindo em todos os pontos aqui. Quando você restringir essa área de saída, você já vai ter o quê? Uma dificuldade maior para poder escapar. Então, a gente já pode dizer que quanto maior for a área de contato com a atmosfera, maior será essa velocidade de evaporação. Quer ver uma coisa que a gente faz e que às vezes a gente não percebe? Tá? Por exemplo, se você pegar, tá, vamos supor que você vai colocar uma água num copo. E aí, na hora que você virou a jarra, escorreu algumas gotas ali no chão. Tá? Se você deixar essas gotinhas ali, elas vão demorar alguns minutos, ou até meia hora, 40, 50 minutos para poder evaporar, dependendo da quantidade de água que caiu e, obviamente, da temperatura que você tem no ambiente. Agora, se você vai lá e passa o pezão em cima e espalha aquilo no chão, tá? Vocês entendem que quando vocês espalham, vocês estão aumentando a área de contato com a atmosfera. A evaporação ela vai ser muito mais rápida, tá? Se a gente desconsiderar o fornecimento de calor que o nosso corpo ele faz, a mesma coisa acontece com o álcool. Se você joga uma pocinha de álcool na sua mão e deixa ela ali paradinha, a área de contato que ela tem, embora o álcool seja bastante volátil, a área de contato dela é pequena. Agora, quando você espalha pela mão, a área agora de contato com a atmosfera aumentou, e a velocidade de evaporação ela vai aumentar também.
Tá? Outro fator que produz influência, vou apagar isso aqui conforme eu falei para vocês, é a questão da pressão atmosférica. Tá? E essa questão da pressão atmosférica, vamos pensar. Vocês sabem que a pressão atmosférica é o peso da atmosfera, tá? Atuando sobre uma determinada superfície. Então vamos imaginar que a gente colocou um líquido aqui, e essas bolinhas que eu estou desenhando são os átomos desse líquido que estão ligados aqui na superfície para poder formar aquela tensão superficial que foi citada anteriormente. Tá? Se você tem muita pressão atmosférica, lembra que vai ter muito ar pesando aqui. Então você vai ter muita molécula de ar aqui em cima. Tá? Então, uma pressão atmosférica grande significa uma alta compactação de ar sobre a superfície desse líquido. Então aqui eu estou falando de uma pressão atmosférica elevada. Tá? Se eu falar agora de um recipiente idêntico, tá? E esse recipiente idêntico aqui, ó, vamos colocar agora que ele está numa altitude maior. Se ele está numa altitude maior, significa dizer que ele está submetido a uma pressão atmosférica menor. E se a pressão atmosférica aqui ela é menor, a quantidade de moléculas de atmosfera que vão ter sobre esse cara é uma quantidade menor. Então deixa eu te perguntar, quando as moléculas mais rápidas colidirem com as moléculas que fazem parte da tensão superficial, não vai expulsar uma molécula para que estiver agitada tomar o lugar dela? Só que se aqui tiver uma grande camada de atmosfera, muitas dessas moléculas que iriam escapar, elas vão colidir com as moléculas de ar e retornar para o líquido. Então, isso aqui vai ser como se fosse um cobertor evitando essa saída. Agora, quando a pressão atmosférica ela é menor, significa que você tem menos compactação de ar ou menos peso de ar sobre a estrutura do líquido. Na hora que vem uma molécula e bate aqui com uma certa velocidade, ela vai tomar o lugar dessa molécula que estava aqui na tensão superficial e ela vai ter mais facilidade para poder escapar. Então, uma coisa que eu já posso dizer para vocês também, à medida que aumenta a pressão atmosférica, aumenta a camada protetora sobre o líquido. Então, a velocidade de evaporação ela vai tender a diminuir. Tá claro isso? Legal! E agora, um outro fator que vai produzir influência também, que seria a umidade que a gente tem no ambiente. Tá? Você fala assim, mas professor, o que seria esse negócio da umidade? Bom, primeiro vamos entender assim. Tá? Tem gente que acha que quando vê lá uma mensagem, a umidade relativa do ar está em 90%. Tem gente que imagina que 90% do ar que ele está respirando é composto de vapor d'água. Isso não é verdade, tá? A questão você morreria. A ideia é o seguinte, pessoal. Primeiro, olha como é que você tem que pensar. Todo líquido ele tem capacidade de diluir uma certa quantidade de gás. Tá? E essa capacidade de diluição, tá? ela vai depender de alguns fatores, pressão, temperatura e tudo mais. Vamos pensar, tá? No caso de uma garrafinha de água mineral com gás. Na hora que você abre a tampa dessa garrafinha, você vê a formação de bolhas. Lembra que ali tem diluído dióxido de carbono, tá? E na hora que você abre a tampa, você escuta um barulho. E esse barulho é o quê? É uma saída de gás da garrafa para a atmosfera. Mas essa saída de gás da garrafa para a atmosfera, vamos lembrar, gás é um fluido, né? E todo fluido vai de uma região de maior pressão para uma região de menor pressão. Então, se quando você abriu, você escutou um barulhinho de saindo alguma coisa, é porque lá dentro tinha mais pressão. Vocês já notaram que toda vez que abre, há formação de bolhas. Por quê? Porque na hora que reduz a pressão, a capacidade daquele líquido diluir, tá, uma certa quantidade de gás, ela vai se reduzir. Aí você fala, mas professor, qual é o contexto com relação à umidade? Vamos lá. O ar também ele tem uma capacidade de manter, tá, vapor d'água na sua estrutura. Então vamos supor que nessa sala aqui que eu estou filmando a aula de vocês, vamos imaginar que a maior quantidade, tá, de vapor d'água que esse ar consegue sustentar na sua estrutura, vamos supor que seja 100 litros, ok? Então nessa sala toda que eu estou aqui, eu conseguiria jogar no máximo 100 litros de vapor d'água para esse ar que está contido aqui, e qualquer coisa que eu fizer a mais, o ar não vai ter condição de segurar essa quantidade de líquido de vapor d'água na sua estrutura. Então vamos supor que eu chegue aqui e, sabendo que o limite de diluição do vapor d'água nessa sala é de 100 litros, tá? Eu venho aqui e jogo 20 litros só de vapor d'água. Vocês entendem que eu estou com 20 litros de 100, que no máximo eu conseguiria. Então eu estou com 20% da umidade relativa, ou seja, eu estou com 20% do limite de saturação. Tá? Se eu chegasse aqui e bombeasse 30 litros de vapor d'água para o ar dessa sala,
Se a máxima capacidade de comportar esse vapor d'água for de 100 litros e eu estou bombeando 30, então eu estou com 30% de umidade relativa. Aí você fala assim, então tá, professor, então quando se fala que a umidade relativa então está com 90%, significa o quê? É como se eu tivesse bombeado para cá 90 litros de vapor d'água. E lembrando que o ar que tem aqui só consegue comportar 100 litros, que foi essa suposição que eu fiz inicialmente. Então é como se eu tivesse 90% do máximo que ele conseguiria diluir. Aí, galera, isso é o que tem a ver com pressão parcial e pressão, né, total de vapor, pressão máxima de vapor. Pressão máxima de vapor é quando você tem um ambiente já completamente saturado de vapor d'água. E pressão parcial é quando você está falando dessa umidade relativa. Aí talvez tenha vindo uma dúvida para vocês aí. Tá, professor, mas se eu fizer assim então? Então você falou que nessa sala aqui ele consegue comportar 100 litros no total. Mas se eu bombear 130 litros, tá, de vapor d'água para cá, o que vai acontecer? O ar ele vai absorver 100 litros e 30 litros vai se condensar. Vai bater na parede, vai perder calor e vai virar gotículas de água. Que é o que acontece numa sauna, que você tem muito mais vapor d'água do que o ar conseguiria, né, suportar. Então o ar absorve tudo que ele pode absorver, satura em termos de umidade relativa, tá? E o restante vai começando a se condensar. Um outro exemplo que vocês podem ter é assim, se vocês vão para a academia, tá? Vão lá e fazem uma atividade física e aí sai com a roupa toda suada. Você chega em casa, normalmente você faz o quê? Você estica essa roupa para aumentar a área de contato com a atmosfera. E na hora que aumenta a área de contato, ela vai começando a evaporar e a roupa seca. Mas se você colocar dentro de um saco plástico, der um nó e esquecer ali, quando você for abrir no outro dia, ele vai estar molhado. Você vai notar que por dentro o saco vai estar todo úmido, exatamente por esse fator. O ar que está ali dentro conseguiria absorver uma certa quantidade de moléculas de vapor do seu suor, tá? Ela absorveu tudo que ela podia absorver, o restante começa a bater na parede do saco e se condensar. Então, quando falarem para vocês que a umidade relativa do ar de um certo ambiente está em 50%, a gente está falando que tem uma quantidade de vapor nesse ar compatível a 50% do máximo que ele conseguiria comportar. Então, essa é a ideia. Então, a gente já pode colocar aqui, ó, que a umidade, tá? Quanto maior essa umidade, tá? Quanto maior a umidade, menor vai ser essa velocidade de evaporação, tá certo? Então, ó, esses são os fatores que produzem influência. Aí você fala assim, mas professor, se a gente pegar ali uma situação em que eu queira secar muito rapidamente uma roupa, o que eu devo fazer? Primeiro que para secar a roupa você tem que evaporar a água que está nela, tá? Então, sempre a melhor jogada é colocar ela o mais esticada possível, tá? Segundo, em alta temperatura. E terceiro, com alta ventilação. Só tá, mas por que isso? Vamos lá. Então, primeiro, bem esticada, para aumentar a área de contato, tá? Segundo, alta temperatura, para aumentar a agitação das moléculas e ela romper, né, a tensão superficial com mais facilidade. Agora, o porquê do vento. Imagine que eu estou num local onde não tenha vento nenhum, tá? E eu estou com a roupa toda suada. Quando ela começar a evaporar, aonde vai ter mais gotículas de vapor d'água? Próximo da roupa. Então, ali a umidade relativa é altíssima. Porque nessas camadas de ar que estão bem próximas da roupa, você tem uma umidade de quase 100%, o que formaria uma barreira dificultando essa saída. Agora, na hora que eu coloco uma ventilação, concordo que no momento que começa a evaporar, essa ventilação já empurra essas moléculas de vapor d'água para longe, deixando o ar aqui em contato bem pouco úmido, fazendo com que a velocidade de evaporação se acentue. Então é o que a gente fala. Quer acelerar o processo? Então, esticar a roupa, alta temperatura, e aumentar a velocidade do ar que está passando por ela. Mas eu não poderia mexer com a volatilidade ou com a pressão atmosférica? Bom, primeiro que você não vai mudar de cidade para poder mexer com a pressão atmosférica. E a volatilidade ela tem a ver com a estrutura da molécula que compõe a substância. Então, isso aí você não teria como trabalhar. Uma coisa importante, tá? Quando você está com umidade relativa de 100%, é porque a pressão parcial de vapor, que é chamado de F minúsculo, se igualou à pressão máxima de vapor, tá? Quando você está com 50% de umidade relativa, é porque a pressão parcial de vapor, ela corresponde ao quê? A metade da pressão máxima de vapor. Isso aqui é só para vocês entenderem, tá? Só para vocês entenderem o que representa essa pressão máxima de vapor e pressão parcial. Pressão máxima é quando o ar estiver saturado de vapor d'água.
e a pressão parcial é quando você tem só uma parcialidade do máximo que ele conseguiria sustentar. Então é isso aí, pessoal. Sobre os processos de vaporização, é isso que a gente precisava saber. Agora vamos passar para outra folha do quadro, tá? Que agora a gente vai ter ali a influência da pressão sobre o processo. Então é assim, tá? Pode parecer bastante estranho o que eu vou falar para vocês, mas o que eu citei no início da aula é extremamente importante. Para fazer uma modificação do estado físico, você pode mexer tanto com a temperatura quanto com a pressão, tá? Eu poderia fazer uma substância passar, tá, de um estado para outro só aumentando a pressão ou reduzindo essa pressão. Então vamos ver como é que funciona isso aqui, tá? Então veja bem, nós temos gráficos aproximados, isso aqui não são gráficos com alta perfeição de curvas, tá? Mas são gráficos aproximados que explicam muito bem qual a influência da pressão sobre a mudança de estado. Então, vamos primeiro entender gráfico de substância normal, gráfico de exceções, tá? As exceções, quando você fala ali de uma exceção, você está falando de uma substância que quando ela sofre a fusão, ao invés de ela aumentar o volume, ela vai reduzir o seu volume. Mas como é que é isso, professor? Vamos lá. Quando a gente está falando de fusão, a gente não está passando do estado sólido para o estado líquido. Lembra que o sólido é o maior estado de coesão, estado líquido menos coesão, estado gasoso menos coesão ainda. Então é de se esperar que quando você faça a fusão, que é a passagem do sólido para o líquido, como vai aumentar o distanciamento dentro da normalidade entre as moléculas, ele deveria aumentar o volume, tá? Mas no caso das exceções isso não acontece. Lembra da água? A água quando congela ela aumenta o volume, o que não é o normal, tá? Porque quando congela, se aumentou a coesão molecular, deveria reduzir o volume. Você fala, professor, quem é que faz parte das exceções então? Que na hora que sofre essa fusão, ela ao invés de aumentar o volume, ela vai reduzir o volume. Ferro, prata, bismuto, antimônio e água. É lógico que a nossa preocupação vai ser em cima da água. A água é o mais importante, tá? Então, observem aqui. Vamos trabalhar com os dois gráficos ao mesmo tempo, tá? Então, a água é uma exceção. Identifiquem que esse gráfico ele é formado por 4 regiões. Uma primeira região que fica próximo do eixo da pressão, tá? Que é o sólido, aqui o líquido, e aqui tudo é gasoso. Só que o gasoso ele pode ser representado na forma de vapor ou na forma de gás. Qual é a diferença entre vapor e gás? Vapor, quando você comprime isotermicamente, ele pode se transformar em líquido. Gás, quando você comprime isotermicamente, ele vai continuar sendo gás. Aí talvez você fale assim, mas professor, o que é comprimir? É reduzir o volume, tá? Isotermicamente, sem deixar a temperatura modificar. Então se eu pegar um vapor e reduzir o volume dele, tá? Sem deixar a temperatura modificar, a tendência é que ele se transforme em líquido novamente. E quando você fala de gás, isso não vai acontecer, tá? Então, observem aqui. Região sólido, região de vapor, região líquido e a partir dessa linha, região de gás, tá? Esse ponto aqui ele recebe o nome de ponto crítico, ou seja, qualquer substância que tiver uma temperatura, olha os eixos, temperatura versus pressão. Qualquer substância que estiver acima dessa temperatura, obrigatoriamente, ela está no estado de gás. Obrigatoriamente, tá? Outra coisa, como é que se chama a passagem de líquido para vapor, que a gente acabou de estudar? Vaporização. Onde a vaporização, ela pode ocorrer de 3 maneiras diferentes, tá? Como a gente viu anteriormente. Passagem do sólido para líquido, é fusão, tá? E de sólido para vapor, sublimação. Então eu vou fazer a mesma coisa, vou pegar o gráfico lá das seções, ó. Isso aqui é uma curva de fusão, isso aqui é uma curva de sublimação, isso aqui é uma curva de vaporização, tá? Então vamos compreender o que seria cada uma dessas coisas. Primeiro, substância normal. Quando você funde alguma coisa, é passar do estado sólido para o estado líquido. Então quando você passa, só pegar as canetas aqui, pode manter a câmera ali, quando você passa do estado sólido para o estado líquido, que é o que a gente chama de fusão, a substância normal ela vai fazer o quê? Ela vai aumentar o volume. Quando eu falo de uma exceção, que é quando ela está passando do sólido para o líquido, que é a fusão, tá? Vocês vão notar que nesse caso o volume diminui, tá bom? Outra coisa importante, se vocês olharem para cá,
Curva de sublimação, curva de fusão, curva de vaporização. Todas são crescentes. Se todas são crescentes, quando aumentar a pressão, aumenta a temperatura de mudança de estado. Quando reduzir a pressão, reduz a temperatura de mudança de estado. Tá? Não vai falar que é diretamente proporcional, porque isso aqui não é uma reta. Mas sendo uma curva crescente, quando uma crescer, a outra vai crescer também. Se a gente olhar agora para cá, essa curva é crescente e essa é decrescente. Qual é a única diferença então? É exatamente a curva de fusão, que é o que está diferenciando a substância normal das exceções. Tá? Então vamos pensar aqui. No caso da curva de fusão, tá? Ela é crescente ou decrescente? Decrescente. Então um aumento de pressão gera uma redução na temperatura de mudança de estado. Uma redução de pressão gera um aumento na temperatura de mudança de estado. Agora já na curva, tá? De vaporização e na curva de sublimação, aí tudo continua normal, tá? Ou seja, aumentou a pressão, aumenta a temperatura de mudança de estado. Reduziu a pressão, reduz a temperatura de mudança de estado, tá? Então a única coisa que difere aqui é a curva de fusão. Então, galera, vamos lá. Primeiro, vamos trabalhar aqui com esse pontinho aqui, que pode parecer um pouco estranho para vocês também, tá? Isso é o que a gente chama de ponto triplo, ou tríplice, que seria o encontro das três curvas. Quando uma substância se encontrar na pressão exata e na temperatura exata, vai coexistir sólido, líquido e gasoso, tudo na mesma temperatura dentro do recipiente. É como se eu tivesse vapor d'água, tivesse gelo e tivesse água, tudo na mesma temperatura, tá? Nos três estados coexistindo. Você fala, mas professor, mas eu nunca vi uma situação dessa? Eu sei que não, tá? É difícil você ver uma situação dessa, a menos que você esteja no laboratório. Por exemplo, se eu vier para esse gráfico, que é o da água, sabe como é que a água ela vai coexistir os três estados? Só se ela tiver uma temperatura cravada de 0,01 graus Celsius, olha lá, tem que ser muito bem controlada, e a pressão ela tem que ser aproximadamente 167 avos da pressão que a gente tem ao nível do mar. Ou se preferir, uma pressão de 0,006 atm, tá? Para você conseguir a coexistência dessas três fases. Vocês entendem que isso é praticamente impossível, tá? A não ser que vocês sejam no laboratório. Você não vai conseguir reduzir a pressão, né, a esse ponto. Agora, aumentar a pressão vocês conseguem. Então vamos pensar assim, tá? Quando eu vou lá e vou cozinhar alguma coisa em panela de pressão, tá? Panela de pressão ela vai colocar água para vaporizar. Então é a passagem do líquido para gasoso. Lembrando que independente do gráfico, essa curva ela é crescente. Sabe o que ocorre? Como a panela está fechada, você vai ter o que ali então? Você vai ter um aumento de pressão e na hora que aumenta essa pressão, aumenta a temperatura de mudança de estado. Ou seja, a água aqui em Floripa ferve a 100, tá? Mas dentro de uma panela de pressão ela ferve a 120. Você fala, mas por quê, professor? Porque lá dentro a pressão é bem maior do que aqui fora. Tanto é que, pensa na situação que eu falei anteriormente, quando você acende o fogo e a panela de pressão começa a fazer um chiadinho, não está saindo vapor lá de dentro, então é porque lá dentro tem mais pressão do que fora, todo fluido vai de uma região de maior pressão para uma região de menor pressão. Então o que a gente está observando é que lá dentro, tendo mais pressão, a água já não vai ebulir a 100 graus, ela vai ebulir a 120, a 130, a 140, dependendo da pressão que eu coloco ali. Já devem ter escutado falar sobre caldeira, né? Caldeira é uma grande panela de pressão, que coloca a pressão lá no alto para que a água ela ferva numa temperatura absurdamente grande. Tá? Vamos pensar agora na situação diferente. Se a gente vai para o alto de uma montanha, tá? Um exemplo, La Paz. La Paz é uma cidade que numa primeira visualização, ela lembra uma grande favela, vamos colocar desse jeito. Mas é só numa primeira impressão, porque na hora que você começa a descer, porque ela tem a parte alta, tem a parte baixa, né? Essa parte alta, se eu não me engano, está a 4.200 metros de altitude, a parte baixa 3.800 metros de altitude, tá? Na hora que você começa a descer, apesar de não ter muita pintura nas casas, apesar de não ser tão bonito, né, as construções, você começa a ver que é um lugar muito fantástico em termos do que ele pode oferecer para vocês. E é muito comum você ver o pessoal cozinhando na rua, é por hábito do pessoal comer na rua, né? Então, você vê lá aquelas vendinhas de comida, a pessoa cozinhando ali para poder servir, né? Um pouquinho, né? Um pratinho ou um guardanapo, alguma coisa para as pessoas comerem. E eu notei que, independente do que eles estão fazendo lá, eles sempre usam panela de pressão. Você fala, mas por quê, professor?
É porque a altitude lá, tá, é tão grande, que a pressão ela se torna muito pequena. Então a água lá ela ferve a 86 graus aproximadamente. Vocês lembram que quando a água está fervendo, ela não passa daquela temperatura. Então se você for cozinhar, por exemplo, feijão, tá, em panela aberta lá, você vai demorar no mínimo 5 horas para poder fazer isso. Ah, professor, mas de 100 graus para 86 é pouca coisa, só 14 graus. Pois é, mas em termos de cozimento, um aumento de 1 ou 2 graus ou uma redução de 1 ou 2 graus se altera bastante o tempo de cozimento, tá? Experiências que a gente já fez aí, uma alteração de 6 a 7 graus já pode duplicar o tempo de cozimento de um determinado alimento. Então veja a loucura. Se os caras cozinharem tudo lá em panela aberta, eles vão ter uma água sempre fervendo a 86. Quando eles colocam em panela fechada, numa panela de pressão, já consegue acentuar essa temperatura, tá claro? Então consegue ter um tempo menor e um gasto menor de gás. É lógico que em La Paz ninguém come feijão, tá? Eles normalmente comem batatas, coisas que são mais fáceis de cozinhar. Você fala, legal, professor, o que mais que a gente poderia pensar? Agora vamos lá. Vamos falar agora da fusão ou da solidificação. Por que no alto de uma montanha a gente tem mais gelo do que embaixo? Bom, primeiro fator que você vai responder com muita facilidade é porque lá em cima é mais frio. Também concordo. Mas lá a pressão não é menor? É, né? Se a pressão é menor, lembra que a curva de fusão é a mesma coisa que a curva de solidificação. Porque fusão e solidificação são processos, né, iguais, só que um está derretendo e o outro está congelando. Quando eu falo iguais é porque é a transição de sólido para líquido ou de líquido para sólido. Então eu queria que vocês pensassem assim, tá? Vamos supor que no alto de uma montanha a pressão está bem baixa, tá? E a água lá, uma gotícula de chuva, de orvalho, né, está em 1 grau Celsius. Se estivesse ao nível do mar, qual seria o estado físico dele? Seria o quê? Líquido, né? Mas no alto de uma montanha a pressão não é menor? Se a pressão é menor, a temperatura de congelamento vai ser maior. Então, ao invés da água congelar a 0 grau, ela vai congelar a 1, ou a 2, ou a 3. Então, aquela gotícula, que aqui embaixo ela não estaria congelada, lá em cima ela vai estar congelada, exatamente por essa influência da pressão, tá? Galera, outra coisa que é legal falar, que é o fenômeno do regelo, tá? O que seria esse fenômeno do regelo? Quando você pega uma barra de gelo e coloca 2 pesos bem grandes, tá? E um aramezinho, e pendura, pensa só, a barra está aqui representada pelo meu braço, eu coloco um aramezinho aqui atravessando o meu braço, 2 pesos bem grandes aqui, tá? Vocês entendem que onde o arame está gerando alta pressão. E se ali gerar alta pressão, baixa a temperatura de congelamento da água ou a temperatura de derretimento do gelo. Vamos pensar que eu tenho um gelo a -1, que está aqui em Floripa. -1, tá? Gelo a -1, como eu já estou falando, é sólido, gelo, tá? Mas quando eu passo esse arame, penduro esses 2 pezinhos, esse arame fica pressionando o gelo naquele ponto. Ali não vai ter aumento de pressão? Se tem aumento de pressão, vai ter uma redução da temperatura de congelamento ou de descongelamento. Esse gelo que é sólido a -1, ele passa a ser líquido nessa pressão excessiva causada por esse arame. Enquanto o arame estiver pressionando, aquela parte vai virar líquido. O arame atravessa esse líquido. Mas logo depois que o arame atravessou, aquela pressão já não é tão grande, ela volta a ser o normal. Então volta a congelar. Isso é o que a gente chama de regelo, ou também é conhecido como experiência de Tyndall, tá? Pense um pouquinho sobre essas influências, pessoal, tá? Não tem nada de muito sofisticado, é um conceito relativamente simples e pelos formatos de gráfico, vocês conseguem com uma certa simplicidade de pensamento julgar o que acontece, tá bom? Uma ótima semana para vocês, a gente se encontra semana que vem. Tchau, tchau!